Vamos aqui para mais um perguntas e respostas. Eu quero pedir desde já perdão a vocês pelo barulho. Provavelmente você vai escutar, né? Que tá tendo muito barulho aqui na rua, mas mesmo assim eu não vou deixar de gravar os vídeos, não é verdade? Nós vamos para as perguntas e respostas aqui. Já tem 3 perguntinhas aqui que me fizeram e eu vou estar dando a resposta para cada uma delas. Mas peço a você já aqui no início que pode dar o seu like, se inscreve no canal, não esquece disso, tá bom? Isso ajuda demais. E também meu irmão, minha irmã, que puder ajudar a nossa missão financeiramente, tá aqui. Isso também motiva o nosso canal aqui, né? A gente utiliza esse dinheiro nas missões, tá bom? Então aqui ó, o Pix da missão para você contribuir. Mas vamos lá para as perguntas e respostas, né? Vamos ver aqui, perguntinhas até polêmicas que fizeram, viu? Muito bom, tô gostando de ver. Galera que quer mandar pergunta, é só me seguir lá no Instagram, Missionário Daniel Silveira. Missionário Daniel Silveira, tá certo? Então segue lá e qualquer coisa você manda sua sugestão de pergunta para me responder aqui nos vídeos. A primeira pergunta que me fizeram, e essa aqui é complicado, viu? Como se comportar diante de um pároco ruim, herege, TL, né? Cara, seguinte, é muito complicado quando a gente está numa paróquia que tem um padre adepto da teologia da libertação, um pároco ignorante, que não atende as pessoas bem, porque a gente sabe muito bem que isso afasta muita gente da igreja, né? Não os verdadeiros, porque os verdadeiros permanecem, independente de qual for o padre, mas muitas pessoas que estão chegando, não tem tanta maturidade e tal, quando encontram um sacerdote ruim, essas pessoas se afastam da igreja, né? Tem uma frase de São João Bosco que ele diz: um bom padre nunca vai sozinho para o céu e um mau sacerdote nunca vai sozinho para o inferno. É mais ou menos assim, e eu acho que é São João Bosco que diz essa frase. Mas independente de ser São João Bosco ou não, essa frase existe e ela é muito verdadeira, né? Um padre nunca entra no céu sozinho, porque se for um bom padre, né, ele arrasta muita gente com ele, né, para o reino dos céus. Se for um mau padre, ele também não chega no inferno sozinho, ele arrasta muitas pessoas com ele, porque ele ensina o erro e as pessoas se submetem ao erro e por aí vai. Como se comportar diante de tudo isso? Primeira coisa, a sua fé é inegociável, você tem que viver sua fé acima de tudo, mesmo que isso incomode o sacerdote, né? Então, se comporte na Santa Missa, viva a sua fé, mas a primeira coisa que você precisa entender, reze pelo sacerdote, porque embora ele tenha defeitos e tudo isso que você menciona aqui, muitas vezes até muito mais do que isso, né? Ele é sacerdote. Então nós precisamos rezar pelos padres. Isso é a primeira coisa que eu preciso te falar. Reze, interceda por este sacerdote. Reze, mas reze com fervor por ele. Diante dessa situação, você deve viver sua fé. Jamais você ser submisso a alguma coisa errada que esse padre ensina. Caso ele lhe trate mal, perdoe, reze por ele, tenha paciência. Eu sei que não é fácil, porque eu já fui perseguido por padre e eu entendo muito bem isso. Eu senti na pele o quanto isso é complicado. Eu entendo a sua indignação, né? Mas eu lhe recomendo a rezar por esse sacerdote, tá bom? Existe um texto da Sagrada Escritura aqui em Mateus capítulo 10, versículo 16, que diz assim: eis que vos envio como ovelhas entre lobos. Por isso, sede prudentes como as serpentes e sem malícia como as pombas. Então nós estamos cercados de inimigos dentro e fora da igreja. E São Pio X dizia que os maiores inimigos da igreja estão dentro dela. Então o que é que você precisa fazer? Viva a sua fé católica, apostólica, romana, mesmo que isso incomode o sacerdote, mas jamais desrespeite ele, jamais tenha ódio dele. Pelo contrário, você deve amar, respeitar, rezar por ele. Isso não quer dizer que você tenha que ser submisso aos erros que ele ensinar. Se ele mandar você fazer uma coisa de errado ou ensinar algo de errado, rejeite isso, né? E é muito importante também você chegar e chamar o sacerdote para uma conversa. Olha, padre, a doutrina da igreja diz isso, o senhor falou isso, uma coisa diferente da doutrina. Vai lá, ele vai ter lá seus argumentos. Os padres da teologia da libertação, eles tentam se sair ao máximo da doutrina da igreja, mas você pelo menos tentou, né?
Se você não tem tanta propriedade argumentativa assim, de procurá-lo, né, estude para isso. Mas enquanto você não consegue fazer isso, reze por ele. Reze por ele. Se ele te perseguir, apenas reze por ele. Né? Deixa perseguir, mas jamais deixe de viver a sua fé. Beleza? Então, reze com esse texto de Mateus 10:16. A segunda pergunta foi: a RCC tem origem protestante? Gente, pelo amor de Deus. Esses argumentos, principalmente no meio tradicionalista, né? E quando eu falo aqui os tradicionalistas, eu estou incluindo os raditrades, né? Que são aqueles que negam o Papa, os sedivacantistas e por aí vai. E tantos braços desse tradicionalismo atual, que ficam dizendo que a RCC teve origem protestante, que a RCC é o protestantismo dentro da igreja. Cara, isso tudo é uma tremenda de uma bobagem. Esses caras falam isso porque os pregadores da RCC pregam gritando, é por isso? Mas então chama lá São João Batista de protestante, porque ele pregava falando alto, gritando até. O próprio Jesus fez isso, né? A gente vê aí São João Maria Vianney, pregava gritando tanto que a voz dele falhava, entendeu? Então não vem com essas argumentações. É porque essa oração em línguas aí, nenhum santo, nenhum doutor da igreja aprova esse negócio de glossolalia. Aí você vai dizer assim, mas qual foi o santo que colocou um ponto final nesse assunto? Nenhum. Então, existe um estudo da teologia mística, até o próprio padre Paulo Ricardo assume a existência da glossolalia, que é essa línguas estranhas, a oração em línguas estranhas, falar em línguas estranhas. O Dom Henrique Soares fala disso. Padre José Forteia, um dos maiores exorcistas que a gente conhece, gente. Escritor da Suma Demoníaca, Tratado de Demonologia e Manual dos Exorcistas. O cara reconhece que existe a oração em línguas e ele diz que atormenta os demônios. Não, a RCC é protestante porque foi com influência protestante. Eles leram A Cruz e o Punhal, que é aquele livro lá. Cara, entende uma coisa. Alguém te influenciar, certo? Não quer dizer que essa pessoa, ela é ali, por exemplo, tipo, você tá numa rua, você vê lá um protestante com uma Bíblia lá deles no braço, batendo nas portas e falando do Jesus do jeito que eles dizem, né? Distorcido, pregando as suas seitas, as suas heresias. Daí o que é que acontece? O cara tá lá, pregando, aí você vê, cara, protestante tá indo nas casas, a partir de hoje eu vou nas casas. Veja, ele te influenciou, mas o fato de ter te dado influência não quer dizer que você seja protestante, entendeu? Então existiu, sim, no início da renovação carismática, essa questão dos protestantes, mas isso não faz com que a renovação tenha origem no protestantismo, certo? Isso não faz, tá? E essas definições que fazem da renovação carismática, quando vier atacar a renovação, você diz assim, cara, quem são os responsáveis para aprovar ou rejeitar a renovação carismática? Eles vão ter que dizer, se for católico, vai ter que dizer que é o magistério da igreja. Aí você pergunta, você é o magistério da igreja? Não. E o que é que o magistério da igreja fala da renovação carismática? Todos os papas, durante a existência da renovação carismática, apoiaram a renovação, reconheceram a renovação como um movimento católico. Então, se os responsáveis para aprovar ou rejeitar é o magistério e o magistério aprova, quem sou eu e você para vir aqui dizer que renovação carismática não é católica quando o magistério da igreja não fala isso? Me diz aí. Então, cara, essa questão aí que eles ficam tentando atacar a RCC, isso aí é gente que não tem o que fazer, né? Não conhece a renovação carismática. E essas pessoas não estão obedecendo ao magistério da igreja, né? Elas estão querendo se colocar no lugar do Papa e dizer o que é católico e o que não é. O magistério da igreja reconhece a renovação. Inclusive a renovação tem um trabalho belíssimo de resgatar pessoas. Você vai ver o povo que mais reza na igreja, um dos que mais reza na igreja é a renovação carismática, católica. Os que mais evangelizam, renovação. Estão aí nas portas, nas ruas, tirando pessoas das drogas. Inclusive, muitos que atacam a renovação carismática hoje são frutos da renovação, olha só, cuspindo no prato que comeu. Então, não tem origem protestante.
Os protestantes podem ter influenciado em algumas coisas. E essa questão de influência é como eu expliquei. Você está lá numa rua, você vê o cara tendo uma atitude de ir nas casas pregar. E eu vejo aquilo, e eu sou influenciado a ir nas casas a pregar, só que como católico, veja, teve uma influência. Mas não quer dizer que eu sou protestante por causa disso. Beleza? Também há muitos ataques dizendo assim, a linguagem, né? Esses dias eu mandei um vídeo para um tradicionalista e coloquei lá, degusta aí. Aí o cara, essa sua linguagem protestante. Nossa, olha só. Porque eu disse a palavra degusta aí esse vídeo. Aí o cara vai lá e fala que eu tô falando igual protestante. Cara, se for falar glória a Deus, se for coisa de protestante, na Santa Missa tem o glória já há quantos séculos? Na Sagrada Escritura tem dizendo que as pessoas glorificavam a Deus em voz alta. E aí? Então não tem lógica, essas acusações é tudo, me perdoe a expressão, mas é tudo babaquice mesmo, tá? Terceira pergunta, é certo pregadores viver da providência? Para quem não sabe, o viver da providência é o seguinte, né? O cara é pregador, ele vive da missão, ele vive das doações que as pessoas fazem. O Daniel é assim, né? Eu vivo do que as pessoas ajudam, né? As pessoas depositam na minha conta, as pessoas ajudam a missão. Então o pregador que vive da providência, ele vive pregando o evangelho e ele recebe um dinheiro das pessoas porque as pessoas querem dar, né? Não é uma coisa que eu estou obrigando, eu vou pregar, só prego se você me der dinheiro. Não, isso não é viver da providência, isso aí já é demais, né? Isso aí já é errado, né, a meu ver. Por exemplo, eu vivo da providência. Veja, isso não quer dizer que eu não trabalhe. Às vezes eu trabalho mais do que quem está numa empresa, né? Então a gente vive de doações das pessoas. Para quê? Veja só, hoje mesmo, né? Hoje é dia 16 de agosto. 16 de agosto. Hoje eu vou estar viajando para Rondônia e eu vou passar 10 dias lá. Aí eu pergunto a você, qual é o patrão, qual é a empresa que vai liberar o Daniel Silveira para pregar durante 10 dias em outro estado? Nenhum vai liberar. As empresas não iriam deixar eu fazer isso. Então como é que é possível eu fazer isso? Eu vivendo da missão. Aí o que é que acontece? O Daniel escreve e-books e vende. Eu vendo texto, certo? Eu vendo texto nas missões que eu vou. Eu tenho os meus livrinhos impressos e vendo também nas missões que eu vou. E assim eu vou sobrevivendo. E tem as pessoas que se associam a nós, né? Daniel, todo mês eu vou depositar R$5, R$10 para você, R$2, para ajudar eu a continuar evangelizando, sem precisar eu estar preso em uma fábrica. E ali as pessoas lá fora precisando ouvir o evangelho e enquanto eu estou lá preso. Então, o pregador que vive da providência, né, na verdade ele tem um trabalho, ele está trabalhando também, né? Ele vende os seus textos, ele vai para as missões, recebe uma ajuda ministerial, que é conhecido assim, que os grupos que levam doam alguma coisa. Ah, Daniel, tem um valor estipulado? Não, eu não faço. Ah, tem que dar tanto. Não, tem pregador que infelizmente faz isso. Eu deixo aberto. Vai ter ajuda ministerial, mas o quanto a pessoa pode doar. Aquela missão pode doar, entendeu? Então é assim. Então isso é certo? Cara, pensa comigo. Já imaginou se eu tivesse dentro de uma empresa? Eu ia ter tempo para ir para os 10 dias de missão lá em Rondônia? Não teria. Então tem que ter pregadores que estejam aí no campo, né, pregando, que estejam visitando casas, que estejam indo para retiros pregar. E isso só é possível dessa maneira. Não tem como eu conciliar as duas coisas. Beleza, eu poderia ser um pregador que eu trabalhasse na empresa, mas eu só poderia pregar assim à noite, nos grupos à noite, depois que eu saísse do trabalho, e nos finais de semana, que eu fosse num dia para voltar já no outro. Aí veja, eu não ia ter tanta liberdade para estar pregando. Eu ia estar preso em uma empresa. Então o meu tempo ia ser bem menor. Consequentemente eu ia evangelizar menos. Então é isso que eu estou dizendo. O pregador que vive da providência é certo sim.
E como seria bom se surgissem mais e mais pregadores assim, né? As pessoas não pagam advogado, não pagam médico, pagam professor, pagam escola, pagam tudo. Por que elas não podem ajudar pessoas a viver da missão para que mais pessoas sejam resgatadas? E quando você ajuda um missionário, quando você ajuda um pregador, você está ajudando automaticamente milhares e milhares de pessoas. Porque você está conseguindo fazer com que aquela pessoa tenha liberdade e tempo para estudar, para rezar, para evangelizar mais do que o normal. Entenderam? Então é certo sim. E como seria bom se surgissem mais pregadores assim, tá certo? Então apoiem, né? Apoiem uma missão, né? Não estou falando para você dar dinheiro para mim. Dê para quem você for tocado a dar por mês. Ajude a evangelização a funcionar, né? E se tem a oportunidade de ajudar com mais intensidade ali, ajuda. Porque automaticamente você está ajudando várias outras pessoas. Se você dá R$100 a um missionário que prega a palavra de Deus, saiba que ali aqueles R$100 seu vai atingir várias pessoas. Porque você está ajudando o cara a permanecer com tempo para evangelizar mais. Entendeu? E aí o missionário tem que comprar livro para ele ler. O missionário tem que botar gasolina no carro. O missionário tem que ter roupa. Tudo isso. Então ajudem a missão. De quem vocês forem tocados a ajudar. É o missionário da sua comunidade ou de outro estado. É importante isso. Então viver da providência, cara, é muito certo. E como seria bom se tivessem mais assim. Que a messe é grande, os operários são poucos. Então é certo sim, a igreja não condena isso, tá bom? Então essas foram as minhas respostas, meus irmãos, reforçando aqui, você que ainda não comprou o nosso material de estudo bíblico em resposta aos ataques protestantes, a gente tem o Verdade Inabalável 1, Verdade Inabalável 2, o livrinho, o e-book de 50 perguntas que me fizeram e eu dei 50 respostas. Tem também o Debatendo com Protestantes, esse é novo, hein? Muita gente aí não tem ainda. E eu vou lançar a partir de hoje, esses e-books vão ficar R$5 cada um. Cada um só R$5. Você faz um pix de R$5, eu envio um para você, né? Juntando todos, né? Você vê aí, são 4, daria R$20 tudo. Então ajuda a nossa missão, a gente precisa de você. Daniel, já tenho todos, vou fazer um pix só para ajudar. Agradeço de coração, tá certo? Divulguem esse vídeo o máximo que você puder. Evangelizem muito nas redes sociais, porque é muito preciso, precisa muito. Também peço que você reze pela nossa missão, pelos nossos apoiadores, cada benfeitor que se cadastre. Daniel, eu vou fazer um compromisso de todo mês eu vou colocar R$2 na sua conta, para ajudar você na evangelização. Eu vou anotar o seu nome na lista dos nossos benfeitores e rezar pedindo a Deus providência sobre sua vida. Agradeço de coração a todos que nos apoiam. Tem muita gente que critica, não sei o que, vai trabalhar, vai não sei o que. Quem disse que eu não trabalho, querido? Já que a minha vida é tão fácil, por que você não sai do seu trabalho e vem ver igual eu, né? Tem gente que fica criticando, gente. A gente está evangelizando, a gente está aí saindo. Tem que ter tempo para isso, tem que ter liberdade para isso, beleza? Então aqui tá as 3 respostas. Muito obrigado pelo carinho de todos. Não esquece, sigam lá no Instagram, Missionário Daniel Silveira. Até a próxima. Já ia me esquecendo, meu WhatsApp tá aqui, ó. Você que deseja o material, fala comigo no WhatsApp. Valeu!